Olá pessoal, vamos continuar então o nosso curso, a gente falando sobre jateamento e hidrojateamento, né, baseado aí na norma 34.8. Eu vou enfatizar o ponto 8, que é 34, fala sobre serviço naval, né, e lá no meio lá tem, como a gente viu nas duas últimas aulas, o item que fala sobre jateamento e hidrojateamento. Tá? A gente viu então na primeira aula todas as normas, como elas se relacionam com a nossa atividade aqui, e depois a gente foi no específico do que diz a norma sobre jateamento e hidrojateamento. E a gente viu lá o que é proibido, né, o que é obrigatório, né? E aí a gente faz aí para traçar um plano do que a gente vai fazer quando vai fazer uma atividade. Então a gente tem que fazer tudo que está ali na norma, né, de forma concisa ali, escrever o que a gente está fazendo, como que a gente vai fazer a isolação da área, né, como que a gente vai fazer o equipamento que a gente vai escolher para trabalhar, qual tipo de mangueira que a gente vai trabalhar, tudo está, né, relacionado ali e a gente precisa fazer uma análise de risco para poder executar a atividade baseado no que está dizendo ali no item 34.8, beleza? E agora, pessoal, a gente vai passar por um tópico aqui que fala sobre risco, né? Para poder fazer uma análise de risco, você tem que saber o que é um risco, certo? E aí eu vou passar para vocês o que é o conceito de risco, o que é o conceito de perigo e analisar, né? Ver alguns riscos que a gente está exposto baseado no que a gente viu na 34.8 no nosso ambiente de trabalho aqui. Então, baseado ali, a gente vê o que a gente tem ali como risco. E aí depois a gente vai aprender como fazer o controle desses riscos aí, os procedimentos que a gente tem que tomar, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula aí primeiro com definições, tá? Então muito importante, quero que vocês prestem atenção nesse tópico, né? Ele é muito importante, ele vai, né, ser tratado aí durante essa aula e na próxima, tá? Primeira coisa, o que é perigo e o que é risco? Você sabe dizer, né? Você tem noção do que é? Né? Você já parou para pensar, né, o que é perigo, o que é risco? Eu entendo o que é isso, essas definições. O que é perigo? Né? Está dizendo ali, ó, situação ou conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Por exemplo, né? Você trabalha com jateamento, você está trabalhando num local de jateamento ali. Se o jato pegar em você, você tem um risco ali de ter uma lesão ou morte. Então existe um perigo, certo? Você está trabalhando num local com equipamento perigoso, certo? Beleza, então, só eu tomar cuidado? Não, você tem que controlar, né? De alguma forma, para que não sofra o acidente. E aí vem a definição do risco, certo? O que é o risco? É a probabilidade ou chance de lesão ou morte, né, ocasionada por esse perigo, certo? Então, o que vai ser, na verdade, tem uma continha que você pode fazer, que é risco é igual a perigo vezes exposição. Então, o que é importante ver aqui? Como o perigo ele existe, ele é inerente à atividade que a gente vai fazer, só se a gente ficar em casa, né, sem fazer nada, que a gente não vai estar sujeito ao perigo, né? Você tem que ter uma exposição para poder ter risco, certo? Se eu tenho uma exposição grande, eu vou aumentar o risco. Se eu tenho uma exposição pequena, eu diminuo o risco. Então vamos pensar aí dirigindo, né? Existe o risco de dirigir, o perigo de dirigir, né? Até eu me confundo às vezes. Existe o perigo de dirigir, você pode sofrer uma batida ali, né? Enfim, e ter alguma lesão. Se eu diminuo a exposição, o risco diminui. Como eu diminuo a exposição quando eu estou dirigindo? Primeiro, sigo as normas de trânsito, uso o cinto de segurança, o carro lá está com a manutenção em dia, tudo funcionando, respeito os limites de velocidade, enfim, tudo isso, né? Respeito tudo ali, respeito a segurança da via, tudo. Eu diminuo a exposição e o risco de sofrer um acidente de carro, ele cai. Certo? Por mais que ainda exista o perigo, eu consigo diminuir o risco, tá bom? Isso tem que ficar bem claro. Então, quando a gente tem lá, na norma que a gente viu lá 34.8, é proibido, é obrigatório fazer tal coisa, é proibido fazer outra, o que ele está tratando ali? Da exposição. Quando ele proíbe de se fazer alguma atividade, você está tentando controlar a exposição daquele perigo. Por exemplo, ele proíbe que você direcione o jato, né, fora do local que você está trabalhando ali. Por quê? Se você, né, um perigo, você tem ali o jato,
Você vira o jato, você está expondo alguém àquele risco, né? Aquele perigo. Então você aumenta o risco para as pessoas que estão em volta, certo? Então aí ele trabalha na exposição. Você vê que ele não fala desliga o jato, né? Ele fala não, né, proíbe você expor a outra pessoa ao risco, então você proíbe a exposição. Quando você usa uma trava para poder mudar de patamar, né, você está, né, trazendo ali, você está diminuindo a exposição a zero. Então se eu pego ali perigo vezes exposição e a exposição é zero, o risco vira zero, né? Como fica legal ali, perigo, né, vai continuar existindo, né, porque o hidrojateamento você está trabalhando, mas você exposição fica garantido que não vai ser acionado, então o risco cai a zero de ter um acidente. Beleza? O risco é controlável através da exposição, é isso que a gente quer dizer nesse tópico aqui. Vamos tentar dar uma clareada, pegar outros exemplos para que vocês possam fixar bem isso, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, porque depois você tem que fazer uma análise de risco, você tem que controlar a exposição ao risco, tá? Vamos lá. Um caso ali clássico, né? Tubarão no mar. O tubarão existe no mar há centenas de milhares de anos, ele está lá nadando no mar, né? Ele é um perigo, né? O tubarão ele ataca seres vivos, né? Enfim, o homem é um deles que ele pode atacar. Tem uma placa lá escrito cuidado tubarão, né? Se eu ficar lá fora, né, na terra, na praia, né, beleza, tem lá o perigo lá, eu não estou exposto ao perigo, não tem problema nenhum. O tubarão está lá nadando tranquilamente lá, eu não estou exposto. Agora, se eu entro para nadar sabendo que lá tem tubarão, o risco aumenta, certo? Aí eu estou me expondo, então eu vou ter risco. Sem eu estar na água, risco zero, não estou me expondo, o tubarão não vai sair de lá para me pegar, né? O risco é zero. Agora, se eu entrar na água, aí o risco vai aumentando conforme eu chegue mais próximo do tubarão, certo? Então, é essa uma analogia que a gente pode fazer. Perigo, ele sempre vai existir, ele já existe lá. O risco é se eu me exponho. Outra questão aí mais moderna, né, trazendo para o mundo que a gente, né, viveu aí durante algum tempo, aí, até anos, né? O Covid-19, né? Ele é um perigo. Se você pegar o Covid-19, ele pode afetar a sua respiração, seu pulmão, enfim, provocar diversos aí problemas e muita gente acabou falecendo por isso no Brasil e no mundo, certo? O que a gente tinha que fazer para não pegar o Covid? O Covid era um perigo. A gente tinha que diminuir a exposição. Como que a gente fazia isso, né? Ou a gente ficava em casa, né? A gente não tinha contato com outros seres humanos, então aí você traz a exposição a zero. Ou se a gente sai, a gente usa a máscara, porque a máscara ela evita que o vírus entre no meu sistema, né, no meu corpo. E aí, diminuindo esse risco, né, eu consigo diminuir os casos de Covid, eu não pego o Covid e aí eu não corro aquele perigo, fica, né, relativamente menor, né, o risco é relativamente menor de eu morrer daquilo ali, né. Agora, né, ultimamente, a gente tem a vacina. O que a vacina age, né? Eu posso até adquirir aquele perigo, o Covid, mas se eu estou vacinado, eu tenho um sistema que me protege e está no meu corpo, né? Eu tenho uma imunidade, né? O meu sistema biológico, né, está preparado para receber o vírus do Covid agora. Eu tomei as 3 doses lá, se eu pegar a Covid agora, né, as células já estão preparadas, já sabem o que é, já conseguem matar lá o vírus, né, e eu não fico doente, eu tenho só um mal-estar ali, uma gripezinha normal, né? Não, então, só depois que eu tinha a vacina. Antes eu não tinha esse sistema preparado, então eu tinha que tomar cuidado de não pegar o vírus, né? Então, essa questão do risco na exposição. Hoje eu posso até me expor um pouco mais, mas porque eu já me protegi, já estou imune a esse perigo, né? Não é mais grande. E aí, né, finalmente, a gente tem o último exemplo do secador de cabelo. Ele é um perigo. Ele é um perigo, o secador de cabelo. É um equipamento elétrico, né? Você pode... usando ele ali, sofreu um choque, por exemplo. Não é tão simples eu morrer com secador de cabelo, certo? Mas se você estiver dentro da água, tomando um banho e secar o cabelo, você está aumentando a exposição à eletricidade ali, caso você tome um choque, né, usando o secador de cabelo. O secador de cabelo cai na água, né, você vai acabar morrendo. Por quê? Você aumentou o risco daquele perigo acontecer, que é a descarga ali em você. Beleza? Então, ficar bem claro aí o que é perigo, o que é risco. E agora um exemplo
para finalizar aqui para vocês, né, para mostrar realmente uma diferença daqui, vocês vão entender, tenho certeza, né, e apliquem aí no dia a dia de vocês, tá? Atravessar a rua é uma atividade perigosa, existe um perigo atravessar a rua se tiver muito carro. Olha lá, tá uma família ali, sei lá, um casal, um pai e um filho, uma mãe e um filho, vai atravessar a rua passando carros. Naquela primeira ali, o perigo ele existe e a exposição ela é grande, porque ele vai ter que atravessar no meio do trânsito. Então o risco é alto, certo? Se ele for querer atravessar ali, fatalmente ele vai ser atingido, certo? Aí na segunda opção ali eu coloco um semáforo, uma faixa de pedestre. Bom, beleza, eu parei o trânsito, né? O trânsito ainda existe, é perigoso ainda ser atropelado, né? Mas eu diminuí a exposição, eu faço o carro parar, né? Então o risco ainda existe, mas ele é menor. Por quê? E pode ter algum carro que não pare, né? E aí acaba sendo atropelado. E na última figura ali a gente tem a eliminação do risco, que é trazer a exposição a zero, não ter exposição nenhuma, tá? Que é construir uma ponte ali, uma passarela e passar por cima. Pode ter ali o carro fluindo embaixo, sem problema nenhum, e eu passo pela passarela, risco isolado, não tenho mais problema com ser atropelado naquele local. Então, essa é a ideia, pessoal, essa é a ideia que a gente tem que trazer aqui para vocês. Quando a gente fala lá, quando é obrigatório, é proibido fazer alguma coisa, é sempre controlando a exposição para evitar que, né, aconteça o acidente, tá? O perigo do hidrojatamento ele vai continuar existindo, tá bom? Aí você controla o risco ali no sistema, evitando a exposição, beleza? E aí, pessoal, a gente vai falar sobre os riscos ocupacionais, são os riscos no ambiente de trabalho, certo? Então, primeiro, né? Tem os perigos, né? Existem tipos aí de perigos. Perigos químicos, físicos, biológicos, você vê ali na parte esquerda ali, ergonômicos, riscos de questão de perigo de acidente, perigo mecânico, né? Quais são eles, né? Então do lado direito a gente tem a relação. Dos perigos químicos a gente tem poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, né? Qual que a gente está exposto ali como fazendo um jateamento? Poeira, né? Por vezes gases, vapores, névoas, para quem faz hidrojateamento vai ter ali uma névoa, né? Neblina pode acontecer, geralmente ali é névoa, vapor, né? Então são agentes químicos, né? De perigo químico. E aí, pessoal, eu tenho que agir, né, para poder diminuir o risco, tá bom? Isso daí você vê muito essa planilhinha aí, né, em mapa de risco, né? Você vê lá o risco elevado, risco médio, risco baixo, né? Isso quem trabalha em indústria sempre vê. Por exemplo, se eu trabalho com jateamento, todos esses riscos aí, né, de poeira, de gás, vapor, névoa, eles são elevados. Porém, se eu usar, né, o EPI correto, por exemplo, né, para poeira lá vou usar uma máscara, né, também para as névoas, eu consigo trazer de elevado para pequeno, certo? E aí eu diminuo a exposição a esse perigo, né? É assim que eu consigo resolver. E aí o risco diminui. Eu diminuo a exposição a esse perigo, então eu diminuo o risco de eu ter uma doença relacionada a uma poeira, a vapor, a gases, né? A névoas, tá certo? Perigo físico. Quais são os perigos físicos? Ali tem um que a gente já falou, né? O ruído, né? O calor, frio, pressões, né? A gente trabalha com pressão aqui, umidade e radiações. Radiações que a gente fala, a gente não tem muito, né? Mais raio-x, né? Quem trabalha com isso tem perigo de radiações. A gente vai se limitar aqui a ruído, por exemplo. Trabalha com hidrojateamento, é duro, né? Fica ali aquele barulho incessante, né? Aquele ruído chato, né? Então, é elevado. Se você usa um protetor auricular, plug, diminui para médio. Se eu uso aquele concha, diminui para pequeno, porque ele vai abafar bem, né? Então, essa é a exposição que a gente vai trabalhar, tá bom? Pressões, né? Se eu estou utilizando
por exemplo, a mangueira, o mangote, a conexão correta, diminui, você não vai ser exposto àquela pressão, né? De elevado para pequeno, você não vai estourar ali e pegar em você, certo? Biológicos não é muito aqui do nosso caso. Ergonômicos, até a norma 34.8, ele fala um pouco disso, tá? Ele fala que o perigo é levantamento, transporte manual, né, repetitividade. Ele fala ali, por exemplo, de posição, né? Ergonômico pode falar de posição. Ou você faz a mesma atividade e fica por horas fazendo a mesma atividade. Como que a 34.8 relaciona isso? Vamos tentar lembrar. Ele fala que pode ficar, por exemplo, em hidrojateamento, né, 1 hora trabalhando e tem que descansar 1 hora. Porque o risco ergonômico da atividade ela é elevada, né? Você tem que ficar ali fazendo repetição, é pesado, seu braço vai cansar, você pode, né, enfim, ficar com dor nas costas, enfim, ter ali problemas, né, trabalhando com aquilo. Então, como o risco, vamos colocar ali, é elevado, se eu fico 1 hora descansando, eu trago de elevado para médio. Ou seja, eu agir na exposição. Em vez de eu ficar exposto 8 horas de trabalho aquela repetitividade, aquela posição ergonômica, eu fico apenas 4. Né? Você vê, eu diminuo pela metade a exposição. Né? Então, existe o risco menor de... Aí, no caso, não é só de um acidente, tá, pessoal? De ter uma lesão aí que te torne incapacitante, né? Enfim, você fica com dor nas costas, quem trabalhar com dor nas costas é complicado, não vai conseguir trabalhar. Até para doenças ocupacionais, riscos ocupacionais, tanto para acidente quanto também para você ter um problema durante sua vida aí, né? No caso do ruído, você para de escutar, enfim, coisas assim. Riscos de acidentes, aí tinha arranjo físico, iluminação, né? Incêndio, explosão, o azul, geralmente quem trabalha ali, né? Vamos pensar aí num espaço confinado, o arranjo físico ele é complicado, você tem que ficar, às vezes aí atrapalha a sua posição ergonômica, né? Então você tem que procurar a melhor posição para poder trabalhar, né? No caso, quando você vai trabalhar num arranjo físico ruim, você tem que às vezes isolar alguma área, né? Você pode ter um desnível. A posição ergonômica você tem que trabalhar um pouco melhor, você tem que tirar o cara de lá às vezes para poder descansar, um pouco mais do que normalmente faz, né? Então é isso aí, pessoal. A gente falou sobre então perigo, sobre como controlar o risco, né? Aquele perigo ali em função da exposição. Pode ser utilizando EPI, pode ser utilizando medidas administrativas, medidas de engenharia, medidas de melhoria de equipamento, tá? Tudo isso pode ser feito aí. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco melhor sobre como a gente controla esses riscos, tá, pessoal? Então, aguardo vocês aí na próxima aula. Dá um descanso, toma um café e já vocês voltam para a próxima aula. Até mais.